Olá, querido leitor de poder, aqui é o escritor Marcos Mota e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre se você deve escrever para você ou se você deve escrever para o seu público. Bom, este é um questionamento muito comum de vários escritores. Eu tive a minha experiência e inicialmente eu quero passá-la para vocês. Quando eu comecei a escrever, quando eu decidi que eu me tornaria um escritor, o meu primeiro livro ele foi motivado pelo meu sobrinho, que na época tinha 5 anos de idade. Então eu comecei a escrever pensando em quê? No meu sobrinho, eu queria escrever uma história para ele. Ele estava sendo alfabetizado e eu queria que assim que ele aprendesse a ler, ele tivesse esse texto pronto para que ele pudesse ler o texto feito, criado para ele. Logo em seguida vieram as minhas filhas, então eu passei a escrever pensando nas minhas filhas. Mais para frente foi lançado o meu primeiro livro, depois veio o segundo livro e finalmente eu comecei a ganhar leitores, pessoas que sequer eu imaginava conhecer, muitas pessoas até distantes, através da internet, das redes sociais, passaram a ler os meus livros. Então eu passei a escrever para este público, para os meus leitores. O que nós podemos tirar disso tudo? Primeira coisa, se o escritor ele escreve para si, se ele escreve apenas para ele mesmo, eu já escutei muito disso. Tem escritores que escrevem porque estão passando algum problema psicológico, algum trauma que tiveram. Isso é normal, estão sofrendo uma separação, divórcio ou perderam um ente querido, então eles começam a escrever. Esse tipo de escrita é um tipo de escrita muito importante, principalmente por causa desse lado de cura que traz para o escritor, porque ele está colocando ali no papel muitas emoções fortes, os seus sentimentos. Isso acontece demais, porém, na minha percepção, não é a melhor forma de se escrever. Por quê? Eu já falei em vídeos passados, quando nós escrevemos dessa maneira, nós corremos o risco de termos um texto ali muito carregado, com sentimentos que muitas vezes vão agredir o leitor. Mesmo que nós tenhamos um texto bastante emocional, bastante provocativo, a ideia principal que eu penso como escritor não é essa. Mas eu não censuro quem escreve dessa maneira. A segunda maneira que nós temos é escrever pensando no nosso público, nos nossos leitores. Ao meu ver, essa é a melhor forma de se escrever um livro. Por quê? Porque quando nós estamos pensando no nosso público, no nosso leitor, nós começamos a ter cuidados. Quando eu penso no meu público, por exemplo, que é infanto-juvenil, eu penso 2, 3, 4, 10 vezes antes de colocar uma determinada palavra, eu penso 1000 vezes antes de descrever uma determinada cena, porque eu penso essa cena, de que forma ela vai impactar o meu público-alvo. Ok? Eu vejo muito, eu sei que isso é muito polêmico, isso causa muita discussão, eu não estou aqui também determinando nenhuma regra que todo mundo deva seguir, eu estou passando o que eu penso porque muitas pessoas me procuram para saber a minha opinião. Já foi alvo de discussão isso no meio de vários escritores que eu conheço, pessoas que, por exemplo, que escrevem para o mesmo público-alvo que eu, livros infanto-juvenis, de literatura fantástica, e de repente ao folhear o livro ali eu vi uma cena, até mesmo uma ilustração com um beijo muito caliente, uma cena bem sexual, vamos dizer assim, e os escritores eles defenderam que não teria problema nenhum, alguns escritores que estavam comigo no momento. Eu já defendo uma outra linha. Eu penso o seguinte, eu como pai não gostaria que as minhas filhas com 10 anos de idade ficassem com um livro com uma imagem tão provocativa para a idade delas. Então isso é algo que eu não colocaria no meu livro, nem em uma ilustração, nem tanto também no texto, numa descrição de uma cena. Eu prefiro colocar usar outros artifícios para descrever um momento que, por exemplo, eu preciso dizer que um personagem conheceu o outro e concebeu um determinado personagem. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. Quando nós escrevemos pensando no nosso leitor, no nosso público-alvo, nós temos mais garantia de que o nosso livro ele vai dar certo. Se você pensa num público-alvo que gosta de hot, beleza, você tem que descrever cenas mesmo provocativas, de repente até detalhes que para um outro público você tem que realmente retirar essas cenas do seu livro. Uma outra questão que eu preciso trazer aqui é que quando você pensa no seu público-alvo, quando você pensa no seu leitor, você começa a se preocupar com a forma
como a mensagem que você quer enviar, ela deve ser passada. E você começa a buscar o quê? Você começa a buscar meios metafóricos de passar a mensagem. Quando você faz isso e você não passa a sua mensagem de uma forma crua, de uma forma direta, você faz com que o seu texto ele ganhe valor literário, certo? Um texto subliminar, um texto que provoca imagens na mente do seu leitor e faz com que ele pense, ao invés de você entregar diretamente para ele o que você quer, isso enriquece muito a sua história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você concorda ou não com a minha forma de pensar, deixe nos comentários, vamos bater um papo aqui sobre isso. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também deseja se tornar uma escritora e nos encontramos no próximo vídeo.